Olha aí, meu amigo, vamos falar da Argentina mais uma vez. Você sabe que eu gosto de tratar desse tema aqui no canal, gosto de falar do governo Javier Milei, que vive sendo caluniado por aí na mídia brasileira, na mídia estrangeira também, mas que muita gente já está dando o braço a torcer pela excelente qualidade que tem sido apresentada em matéria de recuperação econômica. Contudo, eu nunca dourei a pílula aqui e eu sempre tenho trazido para o canal que, primeiro, os problemas na Argentina são muito grandes e de difícil solução. O caminho é longo e muito sacrifício está sendo feito e vai continuar sendo feito. E mais, digo também que talvez um mandato não seja suficiente para resolver tudo. Os resultados atuais são empolgantes, o progresso em matéria de liberdade econômica, de estabilização, é algo surpreendente até para o mais otimista dos libertários, mas tem muita coisa a ser resolvida ainda. Então eu trouxe essa notícia aqui hoje falando dos que não estão ganhando, entre aspas, no meio desse milagre econômico da Argentina. Essa notícia tem um viés muito forte, embora seja aqui do site Infomoney, que deveria ter um caráter assim um pouco mais técnico, não é? Tem um viés forte e eu vou desmontar alguns pontos no decorrer da minha análise sobre esse tema, mas já adianto, sim, a realidade está sofrida para o povo da Argentina. O povo tem esperança, o povo está vendo uma luz no fim do túnel, mas o túnel a ser percorrido ainda é comprido, né? E de lambuja vou falar aqui também sobre o projeto de redução de maioridade penal que o Javier Milei está tentando aprovar lá na Argentina para 14 anos, meu amigo. Pois é, vamos conversar sobre esse tema então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E bem, o negócio aqui da maioridade penal eu falo no final desse vídeo aqui. Mas essa notícia traz, obviamente, aquelas entrevistas ali com pessoas pobres, que caramba, se for na Noruega, você vai conseguir uma entrevista dessa, e se for na Suíça, você vai conseguir uma entrevista dessa aqui de fato. Mas, enfim, a verdade é que, de maneira geral, o argentino está muito pobre ainda. Há melhora nesse sentido, mas tem muita gente, de fato, que está sofrendo com a falta ainda de algum grau de desenvolvimento econômico na Argentina. Então, sim, as políticas do Javier Milei estão tendo excelentes resultados no sentido de estabilizar a economia do país. A inflação caiu bastante consideravelmente. Aqueles arroxos monetários foram derrubados, uma tragédia, um inferno na vida do povo argentino. E pela primeira vez em 14 anos, o país teve o primeiro superávit orçamentário, superávit nominal no ano. Primeira vez em 120 anos, se eu não me engano, 120 e tantos anos. Uma coisa impressionante. De fato, isso aqui é, de fato, realmente, na realidade, um milagre econômico, sem sombra de dúvidas. Mas para muita gente, a adaptação tem sido muito dolorosa. É o que eu sempre falo aqui no canal. Até um tempo que eu não uso essa analogia, inclusive. Eu falava mais lá no começo do governo Milei, quando os números estavam piores. Justiça total seja feita. Os números estão muito melhores, até mesmo em matéria de pobreza, de salário, enfim. Mas eu dava o exemplo do alcoólatra, do cachaceiro. Então ele tá lá enfiando a cara na cachaça durante algum tempo. Ele não vai muito longe se ele continuar assim. Então ele tem que sair desse vício e de ter se entregado a ele de uma forma tão devastadora. Só que no primeiro momento em que o cachaceiro abandona o vício, abandona a bebida, ele vai passar por um período terrível de abstinência. O cara pode ter aí delirium tremens. Então, quem olhar para essa fotografia, olhar para esse momento dele se purificando do seu vício, vai olhar pro cara, vai pensar assim, pelo amor de Deus, entrega uma garrafa de cachaça para esse cara, para ele voltar a ficar bom. Mas é um período necessário, é um sacrifício necessário para que ele saia lá na frente livre desse vício e possa ter uma vida melhor, ter uma saúde mais sustentável. No caso da Argentina é a mesma coisa. O povo argentino, a economia argentina ficou escrava, refém, tal como um vício, tal como o alcoolismo, de intervenção estatal, dinheiro sendo atirado na economia, subsídios e etc. Tudo isso estava matando a economia da Argentina e os números são claros nesse sentido. O que o Javier Milei fez foi acabar com isso, acabar com a origem do vício e colocar a Argentina no programa de reabilitação.
É esse período que a Argentina está passando hoje e está enfrentando todos os desafios nesse sentido aí, não dá para negar. Então veja aqui, por exemplo, a redução dos salários no setor público. Eles caíram 15% em termos reais no ano seguinte à posse do Milei, né? Então, em dezembro do ano passado, estavam 15% menores. O que isso significa? Que os funcionários públicos estão consideravelmente mais pobres do que estavam lá atrás. Por quê? Meu amigo, porque o governo Milei priorizou diminuir o tamanho do Estado, cortar na carne estatal, e não tem jeito. Para fazer isso, tem que cortar cargo público, tem que cortar salário público. É simples assim, porque isso é um ralo de recursos do setor produtivo da sociedade, que é de onde vem a riqueza. Então, se você alimenta demais o setor privado, você mata a economia real, a economia que produz algo efetivo para o país. Então, sem sombra de dúvidas, quem está perdendo muito no governo Milei é o funcionário público. Isso ninguém questiona. Muitos foram demitidos, uma grande quantidade foi demitida, e aqueles que ainda estão no cargo viram suas rendas caírem bastante, caírem consideravelmente. Enquanto que no setor privado, os salários já superaram a inflação. Então, em um ano, cresceram 3,3% em termos reais. Ah, não é um crescimento expressivo. Beleza, mas a economia caiu. Para você ver o quanto que os salários estão aumentando na prática no setor privado. Isso é uma boa notícia, sem sombra de dúvidas, né? Então, o pessoal fala aqui que os salários não são suficientes, é difícil pagar as contas, natural que seja assim, mas, por exemplo, essa senhora Julieta Betaglia aqui fala que a queda na inflação tornou os preços mais previsíveis, então isso facilita o planejamento econômico das famílias de maneira geral. Ela diz que os preços pelo menos não aumentam toda semana, o que já é um resultado muito positivo, sem sombra de dúvidas. Então, o índice de desemprego caiu durante o governo Milei, chegou a subir, caiu, o índice de pobreza também. Então veja que a taxa de desemprego terminou no ano passado 6,4%, um pouco mais alta do que na época que o Milei assumiu o cargo. Então, uma leve alta nesse período. Já uma correção, porque na verdade subiu muito e já está caindo. É engraçado que a taxa de desemprego no Brasil está mais ou menos isso também, né? Curioso pensar dessa forma. Só que o pessoal aqui desse think tank aqui da Argentina falou que essa taxa de desemprego está maquiada porque o trabalho autônomo cresceu. Então, na verdade, são pessoas que não têm seguridade social, estão vulneráveis aí porque ganham menos, né? Os informais ganham 41% a menos que os trabalhadores formais. Enfim, acho curioso também esse número e fico mais curioso ainda para saber como que seria esse número aqui no Brasil, se a gente fosse considerar o trabalho autônomo como sendo um trabalho de baixa qualidade, um trabalho mais vulnerável, né? Então, inclusive eles dizem aqui que na verdade o número do desemprego deveria ser, né? Se a gente considerar os empregos temporários, os empregos mal remunerados como desemprego de fato, o número saltaria para 30%. Fico imaginando como seria esse número aqui no Brasil, como seria o pleno emprego do Lula com esse tipo de critério aqui no Brasil, né? Enfim, tem muita gente sim sofrendo na mudança econômica na Argentina, isso não dá para negar, mas tem muita gente que está ressentida apenas. Funcionário público, sindicalista, essa galera toda está bastante inconformada com as mudanças que estão acontecendo, porque eles sim são os maiores prejudicados. Agora, o povo argentino não está quebrando tudo, indo para as ruas. Pelo contrário, a popularidade do Milei está muito alta, principalmente se levarmos em conta o tipo de política que tem sido feita lá na Argentina. Agressiva, vamos colocar assim, o que mostra que o povo sabe que o país está no caminho certo. E falando em políticas agressivas, pois é, né? Tá aqui, o Javier Milei propôs, isso já tem um tempo, agora ele vai tentar passar de fato, a redução da maioridade penal para 14 anos na Argentina. Aí você pode pensar, caramba, vai cair de 18 para 14? Que baque gigantesco, né? Não tinha como ser um pouco mais tênue? E bem, para começo de conversa, o Milei queria 13 anos. Começa aí. E para você saber, a maioridade penal na Argentina hoje é 16 anos. Já é 16 anos, meu amigo, na Argentina. Então, é o sonho aqui do
conservador mais radical do Brasil, a maioridade penal de 16 anos. Já é a realidade na Argentina, o governo Milei quer reduzir isso aí, né? Enfim, essa redução para 16 aconteceu lá nos anos 80, aliás, 1980 para ser mais específico. E bem, vai ter aqui uma comissão que vai julgar esses dados aqui e tudo mais. Pois bem, o governo apresentou essa previsão para uma imputabilidade a partir dos 13 anos, só que na verdade o pessoal retrocedeu para os 14. Agora, eventualmente, isso aí pode ser aprovado de fato, né? Enfim, a coisa pode acabar seguindo nesse caminho, mais um passo radical, agressivo do governo Milei, que enfrenta uma série de dificuldades, isso ninguém nega, mas tem colecionado uma série de vitórias. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.